Olá, o tema desse vídeo são as árvores de decisão. Árvores de decisão são um modelo de classificação bastante popular, pois o modelo possui uma estrutura de árvore que pode ser facilmente interpretável e entendível. A árvore de decisão é uma estrutura recursiva que representa uma lista de regras de decisão em formato de árvore. Como a gente vai ver um exemplo daqui a pouco, cada nó dessa árvore testa uma condição sobre um atributo. A partir desse teste surgem ramificações que podem encadear tantos novos testes ou apresentar uma folha que tem a predição da classe do novo exemplo. Antes da gente entrar em árvore de decisão, vamos ver uma simplificação da árvore, que consiste em uma árvore de um único nível ou uma regra de um único nível, conhecida como estratégia 1R. A estratégia 1R, vem do inglês one rule, uma regra, aprende uma árvore de decisão de um único nível. Como essas regras têm somente um nível, elas envolvem apenas um único atributo. É uma versão bem básica de uma árvore de decisão, em que tem um ramo para cada possível valor desse atributo. A partir dessa ramificação, é criado uma folha que faz a predição da classe mais frequente de acordo com aquela ramificação. Daqui a pouco a gente vai ver um exemplo que deixa isso mais claro. A taxa de classificação de cada um dos ramos dessa regra é a proporção de exemplos que não pertencem à classe majoritária do ramo correspondente. Então, por exemplo, se eu estou construindo um modelo de classificação para separar para o problema íris, em que eu tenho lá as três classes, a íris setosa, íris virginica e íris versicolor, nesse modelo de uma regra, um R, eu teria um teste sobre um dos 4 atributos daquela base, por exemplo, o tamanho da sépola, e de acordo com esse tamanho da sépola, eu teria uma ramificação, e cada uma dessas ramificações teria uma classe, uma predição de classe. Se a ramificação faz a predição da classe íris setosa, todos os exemplos que caem naquela condição que não pertence à classe íris setosa seriam um erro de classificação. Dentre os possíveis atributos que tem na base, o modelo ONR, ou ONAR, ele escolhe o atributo com menor taxa de erro de classificação. Então, se eu tenho um problema com 10 atributos, com 100 atributos, o processo de construção desse modelo envolve testar todos esses atributos, todos esses 100 atributos, calcular a taxa de erro para cada um deles, e o modelo daquela base de dados corresponde ao atributo que tem a menor taxa de erro de classificação. Ele pode ser aplicado a atributos nominais ou categóricos. Para atributos nominais, é criada uma ramificação para cada possível categoria daquele atributo. Então, por exemplo, um atributo nominal do tipo escolaridade teria uma ramificação para não alfabetizado, ensino fundamental, ensino médio, ensino superior. Então, eu teria uma ramificação para cada valor daquele atributo. E se é um atributo numérico, normalmente se faz uma discretização desse atributo, então eu quebro esse atributo em intervalos, e para cada um daqueles intervalos eu teria uma ramificação dessa regra simples. Então aqui é o pseudocódigo do algoritmo 1R. Então, para cada atributo, e aí para cada valor do atributo, eu gero uma regra. E para essa regra,
eu conto a frequência de exemplos de cada classe. Então, por exemplo, lá no caso do atributo escolaridade, eu separaria a categoria não alfabetizado, ensino fundamental, ensino médio e ensino superior, e dentro dos não alfabetizados, eu calcularia a frequência da classe. Para todos os exemplos em que os dados de treinamento correspondem ao não alfabetizado. Uma vez feita essa ramificação, dentro daquela ramificação, eu encontro qual que é a classe mais frequente, e eu formo uma regra que atribui a classe mais frequente para esse valor de atributo. E aí eu calculo a taxa de erro de classificação dessa regra gerada. E eu faço isso para todos os atributos e escolho a regra com a menor taxa de erro de classificação. O cálculo desse erro de classificação ele pode ser feito tanto no conjunto de treinamento apenas, ou eu posso usar um conjunto de validação separado. Então aqui tem um exemplo em que eu vou usar o algoritmo R para um problema decidindo se a pessoa vai ou não jogar tênis. Então a classe aqui é play, se ele vai ou não jogar, play, dependendo das condições meteorológicas. E as condições meteorológicas é dada pelo Outlook, pela aparência, se está ensolarado, se está nublado, se está chuvoso, pela temperatura, se está quente, médio ou frio, umidade alta, normal, ou ventando, sim ou não. Então, como é que funcionaria o atributo 1R para esse problema de classificação entre jogar ou não jogar tênis, dependendo das condições meteorológicas? Então, eu pegaria aqui esse atributo Outlook. Ele tem 3 possíveis categorias: ensolarado, nublado e chuvoso. Então, para cada uma das categorias, eu faria uma divisão, e aí para cada um dos possíveis valores desse atributo, eu contaria quantos exemplos eu tenho de cada uma das classes. Então aqui para o atributo ensolarado, a classe mais frequente é não. Então eu tenho aqui ensolarado 1, 2, 3, 4, 5. E eu tenho 1, 2, 3 nãos e 2 sims. Então, o não, como é a classe mais frequente para esse valor de atributo, para o Outlook ensolarado, a aparência ensolarada, a classe predita, de acordo com essa regra, seria não, e eu tenho um erro no conjunto de treinamento de 2/5, porque dos 5 exemplos em que é ensolarado, 2 deles a classe é sim, e a regra estava predizendo não. Faço a mesma coisa para o outro valor de atributo, o nublado, e aí dos 4 exemplos cujo Outlook é nublado, cuja aparência é nublada, eles predizem a classe yes, a classe sim. Então, eu tenho um erro 0 de 4. Então, aqui, overcast yes, overcast yes, overcast yes, overcast yes. E aí o terceiro valor desse atributo é rainy, então, chuvoso, e eu tenho 5 exemplos chuvosos,
sendo que desses 5, 3 são sim, estão relacionados à classe sim, e 2 na classe não. Então, para esse valor de atributo, a predição é da classe yes, e eu tenho um erro de 2/5. 2 dos 5 são da classe não, na classe null. Então, o erro para essa regra envolvendo o atributo Outlook, que tem esses 3 possíveis valores para esse atributo, é a soma desses 3 erros, que é 4 de 14. Faço o mesmo processo para o atributo temperatura, então eu vou trocar aqui de Outlook para temperatura. E vou calcular qual que é a classe mais frequente e fazer calcular o erro. Tem um detalhe aqui que para o atributo temperatura igual a quente, eu tenho um empate. Eu tenho 2 exemplos com a classe play igual a null e 2 exemplos com a classe play igual a yes. E aí foi feita uma decisão aleatória aqui, como tem um empate, em qual classe eu iria predizer, e foi escolhida aqui a classe null. O erro é 2 de 4. A mesma coisa para mild, a temperatura mediana. Ele tem 6 exemplos com a temperatura igual a mild, e desses 6, 4 predizem a classe yes, então a classe predita a classe yes, e eu tenho um erro de 2/6, e assim por diante. Então aqui Outlook me gera essa regra, o atributo Outlook gera essa regra, com esses 3 valores aqui, o atributo temperatura, temp, também gera uma regra com 3 ramificações aqui, e o atributo umidade gera uma regra com 2 ramificações, e o atributo vento gera uma regra com 2 ramificações, sendo que tem um outro empate aqui também. E aí eu vou escolher a regra que teria o menor erro dentre essas 4. As 4 regras envolvendo um único atributo que foram geradas. Nesse caso aqui tem um empate, tem essa daqui com um erro de 4/14, e essa aqui que tem um erro de 4/14. Então o modelo iria retornar uma dessas 2 regras. Aí, como há um empate, imagina que teve uma escolha aleatória, e ele retornou essa regra aqui, envolvendo a aparência do dia. Como essa aqui é uma base de dados pequena, uma base de dados exemplo, que só tem 14 exemplos, podem acontecer vários empates, mas em bases de dados maiores, em geral, o número de empates, para a melhor regra, não aparece tanto assim. Esse modelo ele tem uma capacidade de generalização. Para a gente ter uma ideia da capacidade de generalização desse modelo, a gente teria que comparar o que acontece quando eu faço a predição considerando somente a classe mais frequente. Então aqui eu tenho 14 exemplos, e desses 14 eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 da classe não, e 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 da classe yes. Então, desconsiderando a regra, olhando somente a classe mais frequente, eu ia ter um erro de 1, 2, 3, 4, 5/14. E considerando a regra, eu teria um erro de 4/14. 4/14avos. Então a regra
generaliza um pouco mais do que simplesmente predizer a classe mais frequente no meu conjunto de dados. Vejam que as outras duas regras, temperatura e umidade, elas têm o mesmo erro de simplesmente prever a classe majoritária, simplesmente prever a classe yes. Eu erraria 5 sobre 14, 5 14avos. Então, para efeitos de classificação, olhando um único atributo individualmente, temperatura e umidade são atributos inúteis, atributos que agregam nada nessa classificação. Esse modelo de classificação foi proposto em 1993 com a avaliação experimental na época de 16 bases de dados de benchmark, e nesses benchmarks o Holt, o cara que propôs, ele mostra que mesmo sendo um modelo bastante simples, ele tem uma taxa de um desempenho parecido com o de modelos mais complexos. Então, mesmo sendo um modelo bastante simples, para aquele conjunto de benchmark, ele tem um desempenho de classificação relativamente bom comparado com modelos mais elaborados daquela época. Esse experimento foi repetido alguns anos depois com um conjunto de dados maior, com um conjunto de benchmark maior, e o algoritmo ainda continuou tendo um desempenho satisfatório, não foi tão bom quanto no primeiro experimento, mas à medida que foram surgindo bases de dados mais complexas, o desempenho desse modelo de classificação simples tende a ter um resultado não tão bom em conjuntos de dados mais complexos. E essa ideia de uma única regra, ela é usada em análise exploratória de dados, porque o que eu faço é fazer uma tabulação cruzada, atributo por atributo, como a gente viu lá atrás, para ter uma ideia entre o atributo e a classe, para ter uma ideia da eficiência de cada um desses atributos. A árvore de decisão, apesar de ele ter sido proposto antes do que esse modelo 1R, a gente pode enxergar a árvore de decisão como uma extensão dessa ideia. A ideia é particionar, olhar um atributo de cada vez, particionar os dados de acordo com o valor daquele atributo, e calcular, fazer a predição com base, para cada partição, com base na classe mais frequente. Só que ao invés de usar uma única regra, eu posso ir encadeando regras em uma estrutura de árvore e decidir criar uma folha só quando eu tenho exemplos de uma única classe, só quando eu tenho um ramo puro, um ramo que não envolve exemplos de classes diferentes. Então aqui tem um exemplo, antes da gente ver a construção da árvore, aqui tem um exemplo de uma árvore de decisão, para aquela base de dados dos insetos, em que eu tenho um inseto do tipo gafanhoto e um inseto do tipo esperança. Então esses aqui são os exemplos da classe gafanhoto, e esses daqui são os exemplos da classe esperança. E essa aqui seria uma árvore de decisão construída a partir desse conjunto de dados. Então aqui,
nesse primeiro nó, que a gente chama de nó raiz, ele está testando o atributo comprimento do abdômen, e se esse comprimento do abdômen é maior do que 7.1, eu sigo para esse lado aqui da árvore, e se o comprimento do abdômen é menor do que 7.1, eu sigo para esse ramo aqui da árvore. Se a gente olhar aqui, comprimento do abdômen maior que 7.1, se a gente olhar esse subgrupo aqui, a gente vai ver que ele só tem exemplos da classe Esperança. Só tem esses quadradinhos vermelhos. Então, como isso aqui já é uma região pura, um subgrupo puro, eu tenho aqui uma folha, e na folha eu tenho a predição da classe mais frequente desse grupo, ou da classe que aparece unicamente aqui nesse subgrupo. Desse subramo aqui, comprimento do abdômen menor do que 7.1, se eu desconsiderar essa linha laranja aqui por enquanto, eu ainda teria exemplos de classes diferentes. Eu teria tanto da classe gafanhoto quanto da classe Esperança. Então, como aqui eu ainda não tenho um subgrupo puro, um subconjunto puro de exemplos, ao invés de criar uma folha aqui, de fazer a predição da classe mais frequente, eu recursivamente aplico a ideia de criar uma nova regra, considerando só esse subconjunto de dados, só esse subconjunto em que o comprimento do abdômen é menor do que 7.1. Então, eu vou pegar esse lado aqui e vou recursivamente aplicar essa ideia. E aí, nessa reaplicação da ideia, eu vou criar o atributo que melhor representa, ou que melhor caracteriza os dados aqui é o comprimento da antena. Então, e aí, se o comprimento da antena é maior que 6, então aqui o comprimento da antena é maior que 6, eu tenho esse subconjunto aqui, em que eu só tenho insetos da classe Esperança. E se o comprimento da antena não é menor que 6, se eu sigo esse ramo aqui da árvore, eu tenho só bolinhas azuis, exemplos da classe de dados do gafanhoto. Para eu classificar um novo exemplo, eu vou começar aqui na raiz da árvore e vou percorrendo essa árvore, da raiz da árvore, do nó mais alto, até chegar em uma folha, dependendo dos valores daquele exemplo. Então, por exemplo, se eu quiser classificar esse inseto aqui, que tem um comprimento do abdômen 4 e alguma coisa aqui, e um comprimento da antena perto de 5, então eu vou comparar aqui, comprimento do abdômen menor que 7.1, para esse ponto roxinho aqui, não. Então eu sigo para esse ramo da árvore. Comprimento da antena é menor que 6? Não, o comprimento da antena é perto de 5. Então eu sigo para esse ramo da árvore. Cheguei em uma folha, então a classe predita para esse inseto aqui é gafanhoto. Árvore de decisão são métodos bastante úteis para aproximar funções discretas representadas por meio de árvore de decisão. A gente pode fazer uma conversão dessa árvore em um conjunto de regras do tipo C, então. Eu posso olhar cada ramo aqui dessa árvore e ler como uma regra. Se o comprimento do abdômen é maior que 7.1, então classifique como uma classe Esperança.
Se o comprimento do abdômen não é maior que 7,1 e o comprimento da antena não é maior que 6, então eu faço a predição da classe gafanhoto. Então, cada ramo da árvore pode ser lido como uma regra, e essa regra ela pode ser lida e interpretada facilmente por especialistas da área, por pessoas não envolvidas no processo de mineração, mas aqueles que estão especialistas naquele domínio. Ele pode ler aquela regra e ver se a regra faz sentido ou não, a regra extraída do modelo faz sentido ou não. E ela é muito utilizada em várias aplicações, principalmente em problemas de classificação, em que a gente precisa ter essa ideia de interpretabilidade, de compreensão do que está sendo predito. Tem algumas áreas, por exemplo, a análise de crédito, é obrigatório, se você nega o crédito, dizer por que você negou. E aí, se você tem uma árvore de decisão, se você usa algum critério baseado em árvore de decisão para fazer o scoring de crédito da pessoa que está pedindo, você pode mostrar a regra, de acordo com o teu histórico de transações, você não cumpre esse requisito, e, portanto, o seu crédito está negado. Então, esse aqui é um aspecto que a compreensibilidade agrega. Essa facilidade de interpretação é tão natural que árvores de decisão elas são usadas antes mesmo da computação. Por exemplo, em biologia é comum ter as árvores filogenéticas, ou árvores que são usadas desenvolvidas na mão por biólogos para ajudar novos biólogos a classificarem novas espécies. Então, um biólogo constrói na mão lá uma árvore de decisão em que ele analisa vários critérios e vai fazendo uma estrutura parecida com essa de árvore para fazer a catalogação de insetos de novos insetos. Então, essa árvore aqui, por exemplo, ela poderia ter sido criada por um biólogo e não ser criada a partir de uma base de dados. Então, a árvore de decisão é uma estrutura de fluxo parecida com uma árvore de ponta cabeça. Os nós internos denotam um teste sobre um atributo. Então, eu vou testar um valor de um atributo do nó interno. Os ramos representam o resultado do teste. Então, aqui é um teste. E aqui é o resultado do teste, sim ou não, sim ou não, sim ou não. E os nós folha representam rótulos de classe, ou, se eu quiser fazer uma predição de probabilidade, a proporção de exemplos, a distribuição de classes daqueles exemplos ali. A geração da árvore de decisão é um processo que é feito em duas etapas. A construção da árvore, em que no início todos os exemplos formam um grupo homogêneo que pertence a uma raiz. E aí eu vou fazer uma partição. Então eu vou olhar todos os atributos e escolher o melhor atributo para fazer a divisão da árvore em ramos. E eu vou recursivamente repetir esse processo. Então, todo mundo está numa raiz, eu escolho um atributo teste, faço a divisão,
e crio subconjuntos. E aí eu posso recursivamente repetir esse processo para cada um dos subconjuntos, baseado naquele subgrupo. E eu faço isso até chegar numa folha. Uma vez que essa árvore está construída, pode acontecer de ela se especializar demais para o conjunto de treinamento. Então eu vou dividindo, e à medida que eu vou fazendo essa divisão, o número de exemplos que eu uso para calcular as estatísticas e decidir se eu devo continuar fazendo a divisão ou não, vai diminuindo. Isso pode acontecer que eu gere ramos que, na verdade, estão ali se especializando em um dado espúrio, um ruído, ou um outlier. Então, uma vez que eu construí a árvore, eu posso usar um conjunto de dados de validação para tentar identificar se existem ramos dessa árvore que foram especializados demais e que são desnecessários e que eu posso fazer uma poda, que eu posso remover do modelo para deixar o modelo mais compacto e eventualmente mais robusto. E aí, para fazer a classificação de um exemplo desconhecido, eu pego os valores do atributo e começo pela raiz da árvore e vou descendo até encontrar uma folha. Vamos dar uma olhada como é essa fase aqui da construção da árvore. Uma possibilidade para fazer essa construção da árvore seria tentar enumerar todas as possíveis combinações de árvores que eu posso gerar. Então, eu testaria primeiro com um atributo, depois eu testaria com outro. Só que tem um artigo que demonstra que o número de árvores, o número possível de árvores, cresce exponencialmente com o número de atributos. Então, esse processo de enumerar todas as possíveis árvores de decisão que eu posso criar para tentar selecionar a melhor delas, na prática, não é viável, porque eu teria que avaliar um número exponencial de árvores. E aí levaria um tempo exponencial para fazer essa avaliação. Então, ao invés de tentar encontrar a árvore ótima, tentar enumerar todas as possíveis árvores e encontrar aquela que melhor se adequa para um conjunto de dados, se usa uma simplificação que é uma técnica que a gente chama uma técnica gulosa. Quem já estudou análise de algoritmos vai lembrar da estratégia gulosa, que significa que eu tomo uma decisão local. Então, quando eu estou expandindo, eu estou tentando procurar qual que é o melhor atributo para fazer a expansão, para fazer o refinamento da árvore. Eu vou olhar somente para os resultados daquele subconjunto, não importa o que aconteceu antes, não vai importar o que pode acontecer depois. Então, eu faço a escolha de maneira gulosa, baseada só na informação daquele subconjunto de dados. E aí, usando essa estratégia gulosa, eu vou particionando recursivamente os dados com base nos atributos selecionados. E aí, para decidir qual atributo eu vou fazer essa expansão, eu preciso, de alguma maneira, calcular uma métrica ou alguma estatística que me diga qual que é a qualidade daquela divisão. Lá atrás, no comecinho do vídeo, com o algoritmo 1R, nós usávamos a taxa de erro de classificação. Aqui nas árvores de decisão, normalmente se usa outras heurísticas
E uma delas é o ganho de informação. Que a gente vai discutir daqui a pouco o que é esse ganho de informação. Como esse é um algoritmo recursivo, eu preciso ter algum critério de parada para parar o crescimento. Algumas condições de parada são que todos os exemplos para um dado subconjunto, para um dado nó, são da mesma classe, então tem aqui um subconjunto homogêneo, que é o que aconteceu aqui, por exemplo. Aqui todo mundo já é da classe esperança, então eu parei o crescimento da árvore. Quando eu já, no meu modelo, eu já usei todos os atributos, então eu tenho, para fazer o particionamento, então eu não tenho mais como construir, porque eu já usei pelo menos uma vez, eu já usei uma vez todos os atributos que estavam disponíveis, então não adianta fazer um novo particionamento, porque aquela informação já está na árvore. E nesse caso, mesmo que eu não tenha ainda um subconjunto puro, um nó puro, eu posso fazer votação por maioria ali, para dizer qual que é a classe. Aquele subconjunto que eu particionei, eu não tenho mais exemplos disponíveis, então, no início eu começo com todo mundo, eu vou particionando, e pode ser que para alguma partição eu gero um subconjunto vazio, um subconjunto que não tem nenhum exemplo, ou, ao invés de parar aqui quando não tenho nenhum, eu posso decidir parar quando o número de exemplos, que isso é um parâmetro do meu algoritmo, eu posso decidir parar se o número de exemplos for menor que 10, por exemplo. Quer dizer, com menos que 10 exemplos, eu estou assumindo que eu tenho pouca informação para continuar esse processo de divisão. Então, esses aqui são alguns critérios de parada para parar o crescimento da árvore. Vamos falar um pouco sobre essa heurística chamada de ganho de informação. Uma das heurísticas mais comuns para construir árvore de decisão é calcular o ganho de informação com relação ao critério de divisão. E a ideia do ganho de informação é comparar o quanto de informação me agrega fazer a divisão dos dados considerando um atributo. Então eu vou comparar antes de fazer a divisão e depois de fazer a divisão, e eu vou comparar o quão homogêneo, o quão misturado meus dados estavam antes de fazer a divisão e o quão misturados os dados estão depois que eu faço essa divisão. Se aquele atributo é bom para classificação, eu vou partir de uma situação em que eu tenho um subconjunto mais misturado com relação às classes, e depois que eu fiz a divisão, eu vou gerar subconjuntos menos misturados. Um exemplo considera deixa eu pensar em um exemplo aqui. Considera que eu quero classificar a louça como sendo uma louça simples de lavar ou uma louça difícil de lavar.
E no início está misturado, eu tenho a louça tanto do almoço quanto do jantar. E, sei lá, imagina que eu cozinho na hora do almoço e à tarde eu simplesmente esquento o jantar para comer. Então, se eu considerar a louça misturado entre almoço e jantar, provavelmente vai estar ali mais a louça fácil de lavar e a difícil de lavar vai estar misturada ali. Mas se eu dividir em duas pilhas, a pilha de louça antes de lavar e a pilha de louça do almoço e a pilha de louça do jantar, pelo fato de eu cozinhar na hora do almoço, pode ser que a pilha de louça mais difícil de lavar fique na pilha do almoço e a louça mais fácil de lavar fique na pilha do jantar. Então, comparando o quão misturado estava antes da divisão e depois da divisão, eu tenho um ganho de informação em decidir se a louça é mais fácil ou mais difícil de lavar. Então, aqui trazendo para o conceito trazendo para a ideia do algoritmo, eu tenho um conjunto de exemplos C, em que para cada exemplo eu tenho XC exemplos da classe C. Uma medida que diz o quão misturado, o quão homogêneo aquele meu conjunto, considerando as classes, é a entropia. Então, a entropia, que é dada por essa fórmula aqui, ela mede o quão misturada as classes estão dentro desse conjunto X. Então, quanto mais homogêneo é o conjunto X, eu tenho menor entropia, e quanto mais heterogêneo, quanto mais misturado, eu tenho maior entropia. Então, aqui, por exemplo, eu tenho um gráfico da entropia pela proporção de exemplos da classe positiva. Então, se eu tenho aqui exatamente meio a meio, se eu tenho, naquele meu conjunto, se eu tenho 50% dos exemplos da classe 0, da classe positiva e 50% da classe negativa, eu tenho a maior entropia. Se eu tenho aqui mais homogêneo, ou da classe positiva, ou da classe positiva aqui, ou da classe negativa, eu tenho menor entropia. E o crescimento da entropia está representado por esse gráfico aqui. Então, qual que é a ideia de, a partir da entropia, eu calcular o ganho da informação? Imagina que, usando o atributo A, eu particiono aquele meu conjunto X, onde inicialmente tem todo mundo, em vários ramos, que eu estou chamando aqui de T1, T2 até TK. Se eu tenho um atributo nominal, eu vou gerar um ramo para cada valor possível. Se eu tenho um atributo contínuo, ou eu vou discretizar, ou eu vou definir um limiar para separar entre as duas, menor, igual, maior e tal. O ganho de informação, quer dizer, a informação codificada pelo fato de eu fazer essa divisão, partir do conjunto original e dividir esse subconjunto de acordo com o atributo A,
ah, é dado, ah, é a informação codificada que é dada fazendo a divisão daquele meu conjunto original em subconjuntos menores. Então, se eu fizer calcular a soma dessa entropia que proporcional ao tamanho de exemplos em cada um dos subconjuntos, como é feito aqui, para cada um desses meus subconjuntos, eu tenho a informação codificada em partir do conjunto original e fazer divisão em subconjuntos. E aí o ganho de informação é a entropia antes de fazer a divisão, menos a informação que eu tenho fazendo a divisão. Calculando isso aqui, eu calculo quanto de informação eu ganho, quanto de informação me agrega, o quão mais homogêneos são os subconjuntos comparado com o conjunto original sem fazer essa divisão. Então, essa aqui é a ideia do ganho de informação. Uma vez que a gente viu aqui o ganho de informação, vamos ver como que a gente aplica isso em uma base de dados. Imagina que eu tenho essa base de dados aqui, em que eu tenho os personagens do desenho Simpson, e para cada personagem eu tenho aqui o comprimento do cabelo, peso, idade, e se ele é masculino ou feminino, homem ou mulher. Então aqui o Homer não tem cabelo, tem 250 pounds de peso, o peso aqui está em pounds, não está em quilos, e 36 anos. E ele é masculino. A Marge tem 10 polegadas, isso aqui está no sistema americano, né? Então, polegadas e libras, né? Pounds. A Marge tem 10 polegadas de cabelo, 150 pounds de peso e 34 anos, sexo feminino. O Bart, 2 polegadas de cabelo, 90 pounds de peso e 10 anos de idade. E assim por diante. Então, para cada um desses personagens, Homer, Marge, Bart, Lisa, Maggie, o vovô Abe, a Selma, Otto e o Krusty, esse aqui é o meu conjunto de treino, que eu vou usar para construir a minha árvore de decisão. E depois de construída essa árvore de decisão, eu quero testar esse novo exemplo aqui, para verificar qual que é a predição dada pelo meu modelo. Então, qual que é o processo? Inicialmente, eu tenho esse conjunto inteiro aqui, e eu vou calcular para cada um dos atributos, comprimento do cabelo, peso e idade, qual que é o ganho de informação, qual o ganho de informação que eu teria se eu fizesse a divisão pelo comprimento do cabelo, pelo peso ou pela idade. Então, vamos considerar primeiro aqui o comprimento do cabelo. Então, aqui eu tenho o subconjunto inicial, está todo mundo, e eu vou incluir um teste aqui, dividindo esse subconjunto aqui. Se o comprimento do cabelo é menor ou igual que 5, então, se o comprimento do cabelo é menor ou igual que 5, eu tenho esse subconjunto, e se o comprimento do cabelo não é menor ou igual que 5, eu tenho esse subconjunto. A entropia do conjunto original, a entropia desse conjunto aqui, então eu tenho aqui 4 do sexo feminino e 5 do sexo masculino. Então, 4 nonos dividido pelo log na base 2 de 4 nonos, menos 4 nonos vezes o log na base 2 de 4 nonos.
menos 5 nonos vezes o log na base 2 de 5 nonos, que dá 0,9911. Então, essa aqui é a entropia no conjunto original, considerando como classe se é masculino ou feminino. Aí eu vou calcular a entropia desse subconjunto. Eu tenho 1 feminino e 3 masculino, que dá uma entropia de 0,8113. 1 quarto vezes log 2 de 1 quarto, menos 3 quartos vezes log 2 de 3 quartos. E a entropia no conjunto, nesse outro subconjunto aqui, que dá 0,9710. E aí, com base nesses valores, a entropia nesse conjunto e no conjunto global, no conjunto que mistura todo mundo, eu posso calcular o ganho de informação. Então, a entropia no conjunto original, 0,9911, menos a média ponderada das entropias aqui, que é a informação dada pela divisão. Então, aqui, eu tenho essa entropia e eu multiplico por 4 nonos, porque eu tenho 4 personagens aqui do conjunto original de 9. E aqui eu tenho esse valor de entropia vezes 5 nonos, porque eu tenho 5 de 9 aqui. Então, a média ponderada dessas entropias. Então, dividindo pelo comprimento do cabelo, o comprimento do cabelo menor é igual que 5, eu tenho um ganho de informação de 0,09. 0,0911. Aí, fazendo o mesmo processo pelo peso. Então, pelo peso, eu tenho esse subconjunto aqui. Essa entropia aqui é a mesma, né? A entropia de todo mundo. Então, dividindo pelo peso menor igual que 160 pounds, eu tenho esses dois subconjuntos aqui. Então, aqui eu tenho uma entropia de 0,7912. E aqui, como esse é um conjunto homogêneo, só tem personagens do sexo masculino, eu tenho entropia 0. E eu vou calcular o ganho de informação, que é a entropia original, menos a informação, a entropia ponderada aqui, que é a informação que eu ganho fazendo a divisão pelo atributo peso. Então, considerando o atributo peso, eu tenho um ganho de informação de 0,59. E aí, a mesma coisa para a idade. Então, aqui eu tenho a entropia global. Aqui eu tenho um subconjunto em que a idade menor que 0 é igual a 40. Então, aqui eu tenho um subconjunto que tem 3 homens e 3 mulheres. A entropia aqui é máxima, a entropia é igual a 1, porque eu tenho o mesmo número de exemplos das duas classes aqui. Então, a entropia é 1. E aqui eu tenho entropia, eu tenho um subconjunto de 3 com entropia de 0,9183. Eu tenho um sexo personagem feminino e 2 masculino. Então, fazendo a média ponderada aqui dessas entropias e subtraindo a entropia total, eu tenho um ganho de 0,0183. Então, comparando esses 3 atributos aqui, aquele que tem o maior ganho de informação é o atributo peso. Com o atributo peso, eu tenho um ganho de informação de 0,59. Então, esse é o atributo que eu escolho para fazer a divisão no topo da minha árvore. Então, aqui eu começo com todo mundo e vou dividir
como peso menor é igual a 160, como esse subconjunto aqui, ele só tem exemplos com personagens masculinos, então isso aqui já é uma folha, eu não preciso continuar crescendo a árvore para esse subconjunto aqui. E aí, para esse subconjunto, para esses 5 personagens, eu iria repetir o processo testando os outros atributos que eu ainda não usei. E aí, se eu fizer as contas, eu vou descobrir que o comprimento do cabelo é o menor atributo para fazer essa divisão aqui. E aí eu tenho 2 conjuntos homogêneos, né? Aqui só tem um personagem masculino, e aqui eu tenho 4 personagens femininos, então são folhas aqui que são criadas de acordo com o algoritmo de crescimento da árvore de decisão. Então essa aqui é a minha árvore de decisão final. E aí, com base nesse meu modelo, eu poderia usar ele para classificar novos exemplos. Então, por exemplo, para classificar aqui o dono da loja de quadrinhos, o Comic, o peso dele é menor ou igual a 160? Não. Então isso seria classificado como um nome. Para classificar esse outro personagem aqui, o peso dele é menor ou igual a 160? Sim. O comprimento do cabelo dele é menor que 2 polegadas? Sim. Então ele seria classificado como um homem. Essa outra personagem aqui, peso menor que 160? Sim. Comprimento do cabelo menor ou igual que 2? Não. Então ele seria classificado como mulher. Agora esse quarto personagem aqui, peso menor que 160? Sim. Comprimento do cabelo menor ou igual que 2? Não. Então ele seria classificado como mulher. Então esse modelo erraria esse personagem aqui e acertaria os outros 3. Como eu falei lá atrás, é trivial converter a árvore de decisão em regras. Então eu posso pegar cada ramo da árvore e converter uma regra. Então, se o peso é menor ou igual a 160, classificar como homem. Se não, se o comprimento do cabelo é menor ou igual a 2, classificar como homem. Se não, classificar como mulher. E como esse é um modelo interpretável, é um modelo que eu posso pegar esse diagrama e nós mesmos podemos seguir esse diagrama, eu não preciso nem mesmo de um computador ou de um dispositivo computacional para aplicar esse modelo. Eu posso passar ele para um especialista do domínio. É lógico que se a árvore for muito grande, tiver centenas de níveis, vai ser um modelo bastante difícil até mesmo para o especialista usar, mas se é um modelo mais compacto, eventualmente ele pode ser usado por um especialista, um médico, por exemplo, aqui, como essa árvore aqui, ou para um enfermeiro, não, um especialista do ramo da medicina, decidir se ele vai encaminhar para um clínico geral, um GP, um General Practitioner, um clínico geral em inglês, ou para um urologista. Então, aqui, faz um exame, se o resultado desse exame for menor que 1, e se a obstrução detectada no exame é menor que 0,4, quer dizer, a pessoa tem um cálculo renal pequeno, e encaminha para um clínico geral, se não, encaminha para um urologista. Então, essa aqui é uma árvore de decisão que é usada em alguns home cares, né, algumas clínicas de primeiro atendimento, para decidir assim, se vai encaminhar para o clínico geral ou para o especialista. Um ponto importante aqui
sobre o crescimento de árvore de decisão, é que se eu tenho um conjunto de dados pequeno, há uma grande chance de eu ter o que a gente chama de overfitting, que na verdade eu estou capturando uma relação que acontece naquele subconjunto, mas ela não tem uma grande relevância considerando um todo. Imagina que eu estou crescendo uma árvore de decisão para classificar os exemplos lá entre homem e mulher, e eu cheguei nesse subconjunto aqui. E aí tem um dos atributos, é a cor da roupa, se está vestindo verde ou não. Aí começou, tem 4 exemplos aqui, e por acaso, as 2 personagens do sexo feminino estão vestindo verde, e os outros 2 personagens não estão vestindo verde, o atributo, a cor da vestimenta, se veste verde ou não, ele é perfeito para separar entre homem e mulher aqui, entre masculino e feminino. Só que, enfim, não tem nenhum impedimento de pessoas, de personagens do sexo masculino estarem vestindo verde. Isso aqui foi só, ou pessoas em geral estarem vestindo verde. Isso aqui foi só um aparente ganho de informação devido ao pequeno conjunto de dados que aconteceu aqui. E como a árvore de decisão tem essa estrutura de dividir, eu começo com um conjunto grande, vou dividindo, e vou dividindo novamente, vai ocorrer situações em que eu tenho poucos dados, em que há regras de divisão que se ajustam perfeitamente aos dados, mas que não generalizam bem para dados, para casos futuros, para exemplos não vistos. Que é o caso que aconteceu aqui no veste verde aqui. Se a pessoa está vestindo não verde, para fazer essa divisão. E pode ocorrer vários outros. Por exemplo, aqui, a Marge e a irmã da Marge, elas têm a mesma mãe. E aí, se eu usasse, por exemplo, o nome da mãe, que o nome da mãe das duas é Jaqueline, eu teria, de novo, um atributo espúrio, um atributo que aparentemente tem um grande ganho, mas que não generaliza bem, ou a cor do sapato, enfim, a cor do short, da bermuda, tem diversos atributos que isso aqui pode acontecer. Então, esse fato aqui é um dos motivos de overfitting. Eu estou super dimensionando o meu modelo, eu estou super ajustando o meu modelo para uma característica que aparece nos dados, mas que não necessariamente pode generalizar bem. Então, e isso é uma característica que acontece com uma certa frequência em árvores de classificação, árvore de decisão. As árvores geradas ela pode se adequar super bem aos dados de treinamento, mas alguns dos ramos eles podem refletir anomalias devido a ruídos nos dados ali, por exemplo, o fato de vestir verde ou não seria um ruído, um ganho de informação que aparentemente é muito, muito alto, mas é devido a uma associação aleatória que aconteceu ali, ou algum dado corrompido, erro de medida, ou coisa do tipo. E isso vai levar a um modelo que é pobre em exemplos não vistos. Uma estratégia para isso não acontecer é fazer a poda da árvore. Então, a poda da árvore consiste em eliminar alguns ramos que se especializaram demais e, eventualmente, não contribuem para exemplos não vistos.
Existe uma poda prévia em que eu uso algum critério de informação, algum critério para parar o crescimento da árvore. Por exemplo, pare de crescer a árvore se o ganho de informação é menor do que um certo epsilon, onde epsilon é um valor pequeno. Então, mesmo que tenha ali ainda um ganho de informação, se esse ganho de informação for considerado pequeno dentro do algoritmo, eu não para todos os atributos eu pararia de fazer a construção da árvore. Isso aqui seria um exemplo de critério de pré-poda, ou poda prévia. Um dos problemas com esse critério é que é difícil você decidir quem que seria o epsilon, nesse caso aqui, da pré-poda com base no ganho da informação. Ou a gente pode pensar em outros critérios. Sempre é difícil de decidir qual que é esse limiar para fazer, porque depende do conjunto de dados, depende da dimensionalidade, depende de várias coisas. Uma estratégia é fazer poda a posteriori, uma poda posterior. Eu deixo a árvore crescer com poucos critérios de parada, e uma vez que essa árvore cresceu, eu uso um conjunto de validação, um conjunto de dados separados lá, para fazer uma análise, para percorrer aquela árvore, para verificar se tem ramos muito especializados, e aí se tiver ramos muito especializados, eu retiro aqueles ramos do meu modelo. Naquele nosso exemplo dos pombos, que a gente viu lá na introdução à classificação, aqueles 3 problemas dos pombos, se vocês não se recordam, dê uma olhada no vídeo sobre a introdução à classificação. Se eu executar o algoritmo de árvore de decisão, para aqueles 3 problemas, a fronteira de decisão, o modelo gerado, ele iria ser todo serrilhado, assim, ele ia ser todo entrecortado para esse e para esse problema, para o problema 1 e para o problema 3. E aqui, ele praticamente não iria conseguir gerar um modelo, porque o ganho de informação, tanto aqui, nesse atributo, quanto nesse, são iguais e seriam quase nulos, e ele simplesmente iria predizer a classe vermelha. Então, para esse problema aqui, a árvore de decisão é inútil, e para esse aqui eu ia gerar uma árvore bastante grande, bastante profunda, que seria uma fronteira de decisão toda serrilhada, tanto aqui quanto aqui. Então, a árvore de decisão, ela tem uma certa dificuldade. Como ela faz partição olhando um atributo de cada vez, como a gente viu lá, a gente calcula o ganho de informação para cada um dos atributos para escolher qual é o melhor, ela tem uma dificuldade com atributos correlatos. Apesar de algumas das vantagens que a gente discutiu aqui, é fácil interpretar e tal, se a gente tem atributos correlatos, ela vai gerar modelos bastante complexos de serem interpretados. Então, por isso que é importante, nessa série de vídeos aqui, que eu estou dando uma passada sobre característica de vários desses modelos de classificação, por isso que é importante entender como que cada modelo de classificação funciona. Então, se a gente tem uma base de dados que tem vários atributos correlacionados, a árvore de decisão gerada ela vai ser muito profunda, porque ela não consegue capturar muito bem essa relação. Então, resumindo aqui, a árvore de decisão ela é fácil de entender, fácil de gerar regras, mas ela é sensível a ruídos, ela pode apresentar um overfitting, e ela
classifica exemplos, ela gera modelos, por meio de particionamentos retangulares do meu espaço. Então, as árvores de decisão, elas vão ter esse formato aqui, como mostrado aqui, e como mostrado aqui. São sempre particionamentos regulares, paralelos aos eixos, porque elas sempre consideram um atributo de cada vez. E dependendo de como que dos critérios usados para fazer o crescimento, ela pode ser bem grande. Então aqui é um exemplo de uma árvore, são árvores que teriam uma profundidade grande, e eventualmente pode ser útil fazer poda. Além dessa abordagem que a gente discutiu aqui, a gente pode colocar alguns critérios adicionais, como parar a construção da árvore se eu tenho um número mínimo de objetos nas folhas. Então, se um subgrupo que eu estou fazendo divisão, eu cheguei a um subgrupo que tem, sei lá, 10 exemplos, eu posso dizer que a partir desses 10 eu não quero mais fazer essa divisão. O critério do ganho de informação que a gente discutiu aqui, ele tem um viés para atributos com muitos valores. Então, se eu tenho um atributo que tem muitos valores categóricos ou muitos possíveis valores, eles tendem a ser sobrevalorizados. E aí existem outros critérios de medida da qualidade da divisão do split na literatura. Por exemplo, a razão de ganho, o critério Gini, entre outros. Ao invés da folha de simplesmente prever a classe mais frequente, eu posso construir ali usar algum modelo mais elaborado, eu posso fazer um modelo local, eu posso estimar probabilidades, usar um Naive Bayes para fazer a predição. E eu também posso usar árvores para regressão. A gente discutiu aqui classificação, mas eu também posso usar árvores para fazer regressão. Eu também posso fazer... ela trata atributos categóricos ou atributos numéricos. Internamente, ela tem um procedimentozinho lá, que se eu tenho um atributo numérico, ela vai tentar de fazer um split, uma divisão naquele atributo numérico, usando um critério para maximizar o ganho de informação. Ele vai tentar encontrar qual que é o split que tem maior ganho de informação. Mas, eventualmente, eu posso fazer uma discretização prévia, eu posso dividir os atributos numéricos em categorias antes de fazer antes de usar a árvore de decisão. Eu posso usar a árvore em dados com valores ausentes e inspecionando o modelo se eu tenho uma falha de comunicação, sei lá, ou um dado não preenchido por alguém. Eu posso usar a estrutura da árvore para entender o que aconteceria se eu tivesse diferentes valores para aquele valor não preenchido, aquele valor ausente. Aí eu posso ponderar, se eu seguir por aqui o que aconteceria, se eu seguir por aqui o que aconteceria, e aí eu posso fazer uma média no caso daquele valor ausente. Né? Então, um valor ausente, se aquele atributo aparece na árvore, eu não saberia para que ramo eu escolher, né? Então eu posso considerar os ramos em paralelo e fazer ali uma média ponderada entre esses possíveis ramos. Uma outra extensão são as florestas aleatórias, em que a ideia da floresta aleatória é, ao invés de eu usar uma única árvore, eu vou construir várias árvores, então por isso floresta.
em que eu aleatoriamente seleciono subconjuntos de atributos ou subconjuntos de exemplos para poder construir árvores diferentes. E aí eu faço uma votação ponderada dessas várias árvores para calcular, para fazer a predição. E aí eu faço isso, essa ideia de fazer construir várias árvores, construir essa floresta, para tentar deixar o modelo mais robusto. A árvore tem aquele problema de outliers e tal. Então, quando eu faço a média dessas predições, dessas várias árvores, tende a ter um melhor desempenho. E as florestas aleatórias é um algoritmo bastante competitivo, até com algoritmos mais sofisticados. E elas são fáceis de gerar e elas podem ser geradas em paralelo. Eu posso gerar amostras aleatórias e gerar essas árvores em paralelo. Então, florestas aleatórias é um modelo baseado em árvore, em que eu gero partições aleatórias dos dados e gero várias árvores e depois faço uma média ponderada dessas várias árvores. Então, aqui nesse vídeo, a gente fez uma breve introdução a árvores de decisão.